Olá! Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso vídeo de hoje do canal A Voz do Livro. Eu sou o Luiz Carlos e hoje nós iremos entrar no último capítulo do livro Orfandade, do Padre Fábio de Mello. Não sei por que sempre vem na minha cabeça Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, que além de escritor, além de padre, é claro, é escritor, apresentador também e professor, né? O Padre Fábio de Mello, muito conhecido das pessoas. No último capítulo de hoje, nós iremos falar sobre o outro lado, é o capítulo número 19. O outro lado é o desfecho do livro. Espero que você goste e no final deste capítulo eu vou pedir para você uma ação necessária sua, você fazer alguma coisa aqui pela gente, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes quis correr na direção da canoa que me entregaria ao outro lado do rio, mas não pude. O que da medida mensuro e descubro é engano. Olho pela janela do quarto, o estreito e escorregadio caminho. É vergonhoso reconhecer, mas essa é minha verdade. Minha vida inteira não coube na pequena distância. Quis, na oportunidade de uma doença mansa, simular motivo grave, mas minha mãe se apressou em dizer que a cura já estava sendo cozida na chaleira. Ousei mostrar-me desejosa de cruzar o pequeno caminho, varar o rio, vencer o vento, alcançar o outro lado, só para confirmar a saúde. Mas em vão, a voz rasgada e de tessitura amolgada recordou-me o destino de ficar, a condenação constituída de amor e posse. Aquele era o meu mundo, as ramagens curtas, o rio turvo e suas águas passageiras. O que dele fica, mas não vejo, a canoa, o remo, a mãe, seus domínios de amor e só. Eu ainda estava presa ao útero, costura de linhas invisíveis, mas atadas com determinante razão. Quem ama não parte. Apostolado exercido em porções monstruosas. Ela, a divina matriz, eu, a mulher filial. Minha materialidade humana se prestando a ser o templo onde a divindade dela era exercida. Enquanto eu, alma abrigada nos esconderijos da carne, vivia minha sina de prestar-lhe culto, servidão. Minha mãe nunca me viu fora de si, desconsiderou o corte do cordão que me identificou, preferiu me compreender como continuidade sua. Atou-me na sutura de uma condenação pagã, assim como o diabo costura na alma do possesso a necessidade de destruir-se aos poucos para nele tornar-se. A ela permaneci unida, sem saber sair. O que há nesse rio que não me deixa partir? Por que não consegui desvanecer suas muralhas, alcançar o outro lado, a luz, a cidade desconhecida, a longura? Por que suas águas turvas me incitaram tanto desejo de desenvolver asas e varar as distâncias, mas ao mesmo tempo me encharcavam de desesperanças? Porque sempre fui vencida pelo caminho escorregadio e emoldurado por ramagens curtas. Minhas inquietudes não alcançaram o poder da voz. Minha condenação de ficar fez-me muda e sem mudanças. E, porque rendida da casa, me fiz cativa, tornando o outro lado o sempre outro, o nunca meu, a Canaã que me foi negada. Mas o ruir da fortaleza não tardou a acontecer. O primeiro golpe nas fundações foi a morte de Eusébio. Vi partir o menino que embalei primeiro, quando, por força do movimento das contrações, ele surpreendeu minha mãe com sua bacia de roupas na beira do córrego. Segurei o medo de sangue e, apoiando minha mãe pelas pernas, vi surgir de suas entranhas
o redondo da cabeça humana. Escorregou para o mundo do mesmo jeito que eu desejei escorregar pelo estreito caminho. Eu segurei no susto e no ímpeto de uma maternidade instintiva. Levei-o ensanguentado na direção de meu colo. Um choro profundo de razões desconhecidas me conduziu ao contexto das desolações justificadas. Ninguém me perguntou os motivos. À tarde de sua partida, partia serena. Vivíamos a hora melancólica da transição da luz. O grito foi dado por Corina, quando, na obrigação de trazer lenha para esquentar os banhos, resolveu apanhar amoras. Amoras que, de tão roxas, pareciam ser feitas de sombra. Roxo como as amoras, mas sem o predicado da beleza. Eusébio pendia morto de tão triste, ou triste de tão morto. Não sei ao certo a ordem do descrito, do acontecimento turvo, como o rio, no galho da goiabeira, sem frutos. Todos correram num só movimento. A última a chegar foi a minha mãe, que, tomada por um desespero sem alardes, pediu ao meu pai que descesse Eusébio e lhe concedesse o banho com a primeira água que se aquecesse. O corpo frio foi conduzido sob os gritos graves de meu pai manso. À tarde, recrutava os mistérios do rio, enquanto nossas bocas choravam choros miúdos, profundos, indignados. Minha mãe não derramou os seus desconsolos. Conduziu todas as iniciativas com a propriedade de quem julga conhecer os mistérios do mundo. Atravessou sozinha a distância do rio e voltou 3 horas depois com esquife, cruz de madeira pobre, sem flores. A cara tão cheia de força não parecia guardar a pergunta. As razões de Eusébio não lhe interessavam? Não seria justo soltar ao menos um grito de indignação? O grito não nasceu. Noite silenciosa e profunda. Quando os primeiros raios de sol insinuaram a continuidade do tempo, minha mãe se apressou a fechar o destino de Eusébio, nos limites de sua moldura final. A cor branca, a madeira frágil, o tecido ordinário, tudo parecia ter parceria com a morte. O esquife cumpriria o ofício de ser breve, muito breve. É certo que não suportaria o peso da terra, romperia ao peso dos primeiros torrões. A ilusória proteção não resistiria aos secos movimentos do homem que sacramentaria o encontro da terra eterna com o corpo efêmero de meu irmão. Ele, indefeso, imóvel, em sua escolha tão trágica, desprotegido pela fragilidade do esquife, branco, enfrentaria o processo de se desmaterializar, de mergulhar no rio do tempo e nele perder-se de vez. Assim como se perde a voz cada vez que se gritam as dores das desarmonias da alma. O barulho seco dos parafusos foi ouvido por todos. Minha mãe realizou os movimentos sozinha. Fechava no esquife o meu irmão com a mesma naturalidade com que um dia o fechou no ventre para que crescesse menino, dividindo com ele carne, músculos, ossos, alma e sangue. A mesma cria humana, agora crescida pelo movimento inevitável que nos envelhece sem pena. Ali, morta, mas ainda tão jovem, no alto de seus 20 anos, gritando-nos mudo a convicção de que a vida não valia a pena. Eu, tão morta quanto Eusébio no esquife, morta de outro modo, mas não noutra intensidade. Ousei pedir que, antes de fechá-lo, eu pudesse depositar uma flor entre suas mãos. Para isso servem os símbolos, para levar-nos aos lugares aos quais não pertencemos. Na flor miúda eu estaria presente e, em companhia de Eusébio, atravessaria o rio, desceria a terra, alcançaria o esquecimento. Quando vi o esquife sendo colocado na canoa, senti o desejo de percorrer o pequeno caminho, agarrar-me nas pontas da embarcação e, com meu irmão, alcançar os segredos da outra margem.
A paralisia avançou sobre minha coragem, e mais uma vez os meus pés permaneceram imóveis na soleira de minha morada triste. Firmei meus olhos no branco do esquife. Presença morta, flutuante, na metáfora de minha vida, o rio, e observei os movimentos das águas turvas encaminhando a pequena embarcação. O balanço de Eusébio me atingiu com serenidade, como se eu costurasse com ele aquele retalho de madeira que eu envolvia ao retalho de água que eu conduzia. Fusão imaginária, experiência poética, que redime temporariamente a tragédia da vida, tornando-a bonita naquela hora, feito um pôr do sol. O corpo foi sumindo na distância, enquanto o movimento do meu rosto foi se tornando mais lento, como se um motor fosse se despedindo de sua necessidade de conduzir, de forças andanças, de forçar andanças. Eusébio partiu sozinho. Ficamos nós, eu, meu pai, Corina e minha mãe. Deixou-nos sem razão para viver. Cada um a seu modo ficou, cada um a seu modo partiu. O que parte de nós naquele que parte. O que fica de quem foi naqueles que ficam. Quis instruir o destino das ausências, mas em vão. A secura da manhã não me permitiu demoras. Quando a tarde nos costurou novamente aos destinos da noite, o meu pai não suportou os destinos daquela ausência tortuosa e no mesmo galho foi também se enforcar. Dessa vez não houve grito algum. A ausência sentida fez com que minha mãe buscasse, como se já conhecesse o enredo daquela história. Chegou ofegante, parecendo trazer nos ombros o peso do mundo, munida de força estranha, desconhecida. Ela o trazia ao colo, assumindo a ascendência que não lhe cabia naquela hora. Não era sua mãe, mas agia como se fosse. Nos olhos, um desespero tímido, crescendo em medidas, galgando espaços. Ao cair de joelhos sobre a soleira da porta, deixou vazar frase pequena, mas motivo grande. Isto eu não vou aguentar. E realmente não aguentou. 2 meses depois de vividos os 2 funerais em curtas horas de distância, o mesmo galho de goiabeira serviu-lhe de ponto de partida. O dia era triste, como o rio turvo. Corina buscava as mesmas amoras roxas. O grito nos recordou o pouco passado dos dias. Eu não quis acreditar. A mulher morta estava tão roxa quanto as amoras que Corina apertava nas mãos. O vão dos dedos permitia um vazamento de cores vibrantes e trágicas. A mesa da vida estava posta. E, mais uma vez, a morte era o prato principal. Eu não sabia o que fazer. A morte, a canoa, o rio, tudo posto em mesmo no horizonte. O remo, o destino, escorregadio, as ramagens curtas, e eu diante da necessidade de dar cabo dos destinos daquele dia triste. Corina estava mergulhada em sua loucura silenciosa. Chorava, mas eu não tinha acesso aos seus motivos. Chorava apertando as amoras e com a cor se distraía. O roxo nos dedos, fascínio fúnebre. Inocente. Eu estava só. Corina não era ninguém para mim. Quando veio morar em nossa casa, já era mulher crescida. Chegou pela força da caridade de minha mãe, que, sabedora da loucura sob o controle da outra, ensinou-lhe tudo sobre a sobrevivência. Corina não me acompanhava. Eu, o corpo de minha matriz e o rio, dividíamos o desespero daquela orfandade absoluta. Os remos não me inspiravam partida. As águas turvas pareciam paradas, como se quisesse saber de minhas decisões. Vai partir? Quer ajuda? Eu não soube dizer. Alcancei a força que pude e deitei machado no galho das desgraças. A lâmina adentrou com destreza a madeira firme. O corpo caiu. Ajeitei-me como no dia do parto de Eusébio e segurei firme nas mãos de minha mãe morta.
A tarde passou sobre mim, sem que ali eu arredasse o corpo. A noite caiu, parecia derramar sobre nós uma cera paralisante, de maneira que a cena não pudesse ser modificada. A noite já avançava sem que eu a percebesse. Quando a madrugada já era senhora do tempo, uma voz vinda do rio se apoderou do meu lugar. Corina, buscar ajuda. Fez o que nunca ousei fazer. Varou sozinha os destinos do rio e alcançou caridade no outro lado. Fez o que nunca pensei que soubesse fazer. Trouxe esquife, assim como minha mãe trouxera no dia em que Eusébio se pendurou. Trouxe mais, trouxe cruz de prata, trouxe agente funerário, trouxe flores. Uma velha senhora amanhecida de esperanças, alguém que eu não sabia quem era, conduziu-me para dentro da casa. Logo em seguida, com a ajuda de Corina e do agente funerário, entrou trazendo o corpo de minha mãe com o intuito de conduzi-lo ao banho. O barulho da água morna era acompanhada de um canto suave que do quarto eu ouvia. Virgem Maria, Mãe dos homens, Virgem Maria, Mãe de Deus, roga por nós. Ó Virgem Santa, roga por nós, os filhos teus. Perfumado de banho recente, último, o corpo de minha mãe foi fechado em estrutura frágil, como os outros. Era manhã fria, diferente daquela de 2 meses antes. Corina foi a primeira a entrar na embarcação. Levava consigo uma mala de couro, onde fez caber o pouco que tinha. O esquife foi levado pelos 2 desconhecidos. A mulher me olhou como se perguntasse: "Você vai também?" Sinalizei que não. O silêncio se sobrepõe aos ruídos do mundo. O meu último passo me entregou à varanda de onde a tudo pudesse assistir. O caminho estreito foi pisado com cautela. As ramagens emolduravam os passos e os remos foram elevados como se fossem bandeiras de territórios conquistados. A embarcação se desprendeu tranquila. O remanso do rio se prestava a ser o motor. Corina acenou como nunca me fizera. Eu não respondi. Estava presa em motivos, de lágrimas graúdas, tristezas caudalosas que pelos olhos eram derramadas. Aos poucos, bem aos poucos, o corpo de minha mãe foi se perdendo na distância. Mais uma vez, a vitória do outro lado. O caminho escorregadio, a curta distância, as ramagens úmidas, as águas do rio, tudo a recordar-me de meu destino de não partir, de não varar os mistérios, de nunca arrancar os alinhavos que me seguravam no oposto de meus sonhos. O outro lado e sua soberana postura, severa punição geográfica que fez crescer nos meus olhos a erva daninha da solidão. O outro lado e suas mãos intrusas levavam minha senhora, minha mãe dos homens, minha mãe de Deus. Levavam minha condenação humana, minha redenção divina, minha regra de vida. E eu, sem causa para saber prosseguir, permaneci dura e só. Este foi o final do capítulo 19 e também o final do livro Orfandade, né? E desse capítulo aqui, quando a gente fala sobre o outro lado, a personagem ela descreve, né, seu desejo de transpor o outro lado do rio para entender e conhecer, né, outra vida, digamos assim, outras realidades. Só que ela nunca pôde ir porque a mãe dela dizia não vai. E ela se sentia prisioneira. E a gente viu durante a leitura da história em que ela começou a sofrer muito quando seu irmão cometeu suicídio, tirou a própria vida, e depois o seu pai e depois a sua mãe. Assim, só para a gente finalizar o livro e também o capítulo e o livro, esse livro ele é um pouco pesado, não é? Eu percebi isso, ele é um pouco... Ele traz a realidade, não que ele seja ruim, não é isso, mas ele traz uma realidade que muitos de nós muitas vezes não queremos ver, que é o lado da orfandade, e que ela existe, e que é uma realidade.
a vida, ela terá fim. Essa vida que a gente está vivendo aqui, isso é um fato. E esse livro ele nos ajuda a perceber, né, a nos preparar um pouco para isso e perceber, se nos colocarmos no lugar do outro quando isso acontecer, né, demonstrarmos empatia. Eu penso isso. E nesse último capítulo agora, onde eu lembrei um pouco de uma de minhas irmãs, onde ela faz qualquer coisa pela nossa mãe, né? Ela deixa qualquer coisa, ela vai atrás para ajudar a nossa mãe, independente de qualquer coisa. Às vezes dá vontade de parar, eu sei, mas não consegue, porque ela acredita, né, que deve servir a mãe até o fim da vida, mais ou menos assim. E isso é um sentimento que eu acho que todos os filhos deveriam ter, né? Todos os filhos deveriam ter um sentimento de respeito, consideração aos pais, né? E servi-los enquanto vida houver. Esse deveria ser o sentimento de todos os filhos. Claro, não deixar de viver a sua própria vida, mas não abandonar os pais, né? Bom, meus queridos, minhas queridas e meus queridos, quero agradecer a você que faz parte do nosso canal, da nossa família. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento. Convido você a fazer uma ação, se mover. Faça alguma coisa aí do seu lado. O que você vai fazer agora? A pedido meu, se você gostar do nosso conteúdo, põe seu dedinho no botãozinho vermelho que tem escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal e também deixa o seu like. O like fica bem do ladinho também, um dedinho assim, ó, no like. E compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que vai gostar ou que você imagina que vai gostar. Se não gosta, não envia, tá? Porque aí vai ficar até chateado comigo, né? Porque não gosta do conteúdo e não precisa. É isso. Nós vamos nos preparar agora para os próximos vídeos. Eu peço a você que deixe comentários aqui, inclusive com sugestões de livros também. Temos uma série de livros aqui para serem lidos. Alguns eu mesmo irei ler e outros eu colocarei com a voz do Google, né? Aquela voz, não bem do Google, mas uma voz da Microsoft, que é uma voz bem legal. Tem o Antônio, né? E tem também quem? Tem tanta gente, pai. Tem o Antônio e a Maria. Tem uns dois que tem uma voz muito bonita. Vou trazer aqui em breve também nos próximos livros. Então é isso. Me despeço aqui, agradecendo a você. E falando que Orfandade, do Padre Fábio de Mello, é um grande livro que recomendo a todos lerem. E para você que quer comprar esse livro, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar nele e você vai ser direcionado para o site da Amazon. Você comprando esse livro, você clica lá e recebe em sua casa. E se você for assinante do Prime Video, você recebe de graça aí na sua casa o livro, tá bom? De graça não o livro, a entrega é grátis. O livro não é grátis não, a entrega que é grátis, tá? Bem explicadinho. Tchau, gente. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, meu amigo. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Um abraço.